E aí galerinha, beleza? Para quem não me conhece, sou o André Kogut, mais conhecido como Kogutinho. Estou trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje será uma entrevista muito especial com um cara campeão 2 vezes consecutivas, campeão brasileiro. É o técnico do Operário, Jairzinho Guzmão. Muito obrigado, Jairzinho, por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo. E está preparado para responder as minhas perguntas? Legal, moçada. Prazer estar aqui, o Andrezinho fez um convite para mim aí no outro dia e a gente atende com o maior prazer para poder falar um pouquinho do nosso Operário aí, que, como ele, né, tem muitos torcedores aí. Jairzinho, vou começar pela tua carreira. Onde começou a sua carreira e como que você, no que ano você falou, agora vou ser auxiliar ou vou ser técnico, e se você começou por categoria de base, a maioria dos técnicos começou, ou como que foi? É verdade, né? Eu fui atleta profissional, joguei por 12, 13 anos e durante a minha carreira eu já fazia o curso de Educação Física, né? A Faculdade de Educação Física. Então eu tinha como objetivo, quando parasse de jogar, trabalhar como educador físico, dar aula em escolas, enfim, ou trabalhar em escolinha de futebol. E quando eu encerrei a minha carreira de atleta, eu concluí o meu curso de Educação Física, né? E aí comecei a trabalhar com escolinha de futebol, né? Primeiro lá em Novo Hamburgo mesmo, na minha cidade natal. E aí logo no segundo ano que eu estava trabalhando numa escolinha, eu recebi um convite para trabalhar no clube, né? Com categorias de base. E aí trabalhei, já no final do primeiro ano já fui chamado para trabalhar como auxiliar técnico da equipe principal também. Então trabalhei durante 5 anos lá no clube, né? Entre técnicos de categorias de base e auxiliar técnico, né? Conciliava as duas situações, né, por algum tempo. E aí sim, depois de 5 anos de clube, eu recebi o convite para ir para Chapecoense, fui de auxiliar técnico. E aí depois trabalhei em outros clubes, né, como Caxias, Santo André. Retornei ao Novo Hamburgo como auxiliar técnico e depois vim para o Operário, né, trabalhar com o Itamar Schulli como auxiliar técnico também. E a partir do momento que eu saí aqui do Operário, o Itamar foi para o Botafogo da Paraíba e eu recebi um convite para iniciar como técnico também no Novo Hamburgo. E aí em 2016 eu decidi seguir a minha carreira, né, como treinador principal e trabalhei no Novo Hamburgo durante 3 meses e já recebi um convite para vir para o Operário e estou aí já há praticamente 3 anos. Então, eu quero saber assim, tem muita, eu acho que tem, mas é muita diferença de auxiliar, ser auxiliar, a responsabilidade é mais ser técnico, mas qual que é a diferença de técnico para auxiliar? Assim? É verdade, a diferença é bem grande, né? A responsabilidade sempre do técnico, né? Das coisas boas, né? Como agora a gente está aí com títulos, né? Mas das coisas ruins também, né? Quando os resultados não vêm, quando as conquistas não aparecem, então é um cargo que você é muito sobrecarregado, né? Então, o auxiliar técnico você executa diversas funções próximas com a de técnico, né, mas sem a responsabilidade de comandar uma equipe, né, principal. Então a gente aprende muito como auxiliar, porque você assiste muitos jogos, né, você acompanha, você dá alguns trabalhos também, está sempre treinando com alguns do elenco principal, com alguns jogadores. Às vezes o treinador principal pega uma determinada quantidade de jogadores e você trabalha com outros, então o trabalho é bem parecido, assim, né? Agora a responsabilidade assim que aumenta, você está por trás de toda uma equipe, de toda uma história de um clube, né? O Operário, por exemplo, tem uma torcida apaixonada, tem mais de 100 anos de história, então você ser o técnico principal, estar à frente de tudo isso é uma responsabilidade bem grande. E a tua família, quando soube que você tomou a decisão de virar técnico, logicamente apoiou, mas o que falaram para você quando você deu a notícia? Agora vou assumir como técnico. Deu apoio, né? Minha esposa e as minhas filhas sempre estão comigo e deram total apoio, saberiam do passo, né? Porque eu já havia recebido alguns convites anteriormente e achava que não era o momento ainda, né? Naquele momento eu me senti preparado para iniciar e recebi total apoio, né? Da minha esposa e da minha família, para que a gente pudesse ter a tranquilidade de iniciar, me sentia preparado, né, no momento. Acho que é o mais importante, você saber o momento certo
seguir, não só no futebol, mas em qualquer profissão, saber o momento certo de você dar o passo seguinte. E naquele momento eu entendia que já tinha capacidade e que era o momento para a gente seguir uma carreira sozinho. E deixa eu fazer uma pergunta aí. Quando o Operário foi campeão paranaense, você não recebeu uma proposta para se manter aqui como técnico do Operário? Quando ele foi campeão? Não recebi, né? Porque o técnico era o Itamar e ele continuou aqui. E aí no final do ano, né, o Itamar resolveu sair do clube, né, para ir para o Botafogo da Paraíba. E eu, como tinha vindo com ele, né, para o profissionalismo, também saí com ele. Houve algumas conversas, né, que o Álvaro principalmente, né, queria que eu continuasse o trabalho, fosse o treinador já naquela época, né, mas o clube optou por outro profissional, a gente respeita, né, veio outro treinador e iniciou o trabalho, seguiu o trabalho, e a gente mais pra frente é que acabou retornando, mas no momento que eu saí daqui, não recebi o convite não, né, era uma das alternativas, das possibilidades, mas o clube acabou optando por outro profissional. E qual foi o seu momento mais difícil aqui nesses anos do Operário? A gente, como técnico, a gente sempre passa por momentos difíceis, né? Nem tudo é mar de rosa, nem tudo é vitórias, né? O momento que o resultado não vem é um momento difícil. Né? Eu sempre falo que o treinador, ele vive uma semana boa, né? E a nossa luta e o nosso trabalho é semana a semana. Porque você perde um jogo, a sua semana já não é a mesma, já é ruim. Você já fica pensando no que tem que fazer de diferente para mudar, no que você fez de errado. Então a gente vai renovando semana a semana, né? O nosso contrato, podemos dizer assim. Então, quando o meu momento mais difícil aqui no Operário foi quando a gente não conseguiu acesso no ano passado. Porque você ia falar isso mesmo. E não tem como ser diferente, né? Porque de todas as competições que eu disputei, foi a única que nós não ganhamos. Verdade. E era uma competição importante para o clube naquele momento. Mas a gente sabia que, e principalmente a direção, através do Álvaro, né, tinha consciência que o mais importante era a Série D. Né? E poucas pessoas sabem disso, mas em uma reunião, com aquela parada da competição, eu coloquei para a direção, né? Nós vamos ter que optar por uma das duas. Com o elenco que nós temos, nós não temos condições de disputar as duas para ganhar. E aí o Álvaro foi, né, firme e falou, não, se tiver que optar, nós vamos optar pela Série D. Então, quando a gente perdeu ali na segunda divisão, pouca gente sabia disso, mas ele já havia garantido isso numa reunião, né? E isso foi fundamental porque tinha mais gente, né? Os atletas sabiam disso e a partir do momento que você cumpre a sua palavra, que você honra aquilo que você falou, você ganha uma credibilidade com todo mundo que está em sua volta. Então, aquele momento foi um momento difícil para mim, né, como técnico, para todo mundo como torcedor do Operário. Mas principalmente o nosso comandante maior, o Álvaro, estava sabendo o que estava fazendo, sabia da nossa condição de na Série D buscar um objetivo. E a gente teria no próximo ano, né, uma segunda divisão. A Série D não, né? Se nós caíssemos fora ali, não teríamos a Série D, não teria calendário. E o momento fora, eu acho que foi o Brasileirão, mas teve um momento que inesquecível, você ali dentro do Operário, aquele momento que você não esquece nunca. Teve sim, foi os dois acessos, né? Mais que o título. Eu comemorei muito, na verdade os três, né? Aquela taça FPF também foi importante, foi o início de tudo, né? Se não fosse aquela competição, o Operário não estaria jogando as competições que jogou. Então, eu acho que o acesso, e naquela oportunidade era o título, né? Só tinha uma equipe que subiria. Que conseguiria vaga na Série D, então o título da Taça RPF, o jogo contra o Maranhão na Série D que a gente subiu, aqui em casa, né, que a gente ganhou o jogo, e depois o jogo contra o Santa Cruz que a gente também subiu, vencendo o Santa Cruz aqui em casa. Então se tivesse que escolher um dos três foi o Santa Cruz, aquele jogo até pela maneira que a equipe jogou, né, acho que não sobrou dúvida nenhuma de que nós éramos a melhor equipe em relação ao Santa Cruz, comprovamos isso dentro do campo. Fizemos um bom jogo lá já, não merecíamos ter perdido, né? Um estádio lotado lá, uma festa bonita do torcedor, mas depois a gente fez a nossa aqui com um grande placar aí construído, 3-0. Então se tivesse que escolher um jogo assim, para mim, mais marcante seria o 3-0 contra o Santa Cruz. Então, aproveitando que você falou da taça, eu preciso te fazer uma pergunta, eu acho que já te fizeram hoje, mas não estava na entrevista coletiva. Tem um garoto que ele foi
um dos principais jogadores da taça do Campeonato Paranaense esse ano. Eu acho que quando ele não jogava, na minha opinião, o técnico tem outros problemas, mas que o time não rendia ao mesmo tempo quando ele estava lá. E as estatísticas, eu acho que o técnico olha mais estatísticas, não sei como que eles verem os jogadores, mas por que a opção de não renovar para o Thales? Bom, o Thales é um jogador que realmente eu lancei ele na Sub-23, né, em 2016, nesse ano que nós conseguimos, que foi o início do seu trabalho. Ele fez um campeonato muito bom, né, e aí no ano seguinte ele já passou a integrar a equipe principal no Campeonato Paranaense, né, a sua performance não foi a mesma, né, que a gente esperava, né, que nós esperávamos dele. E ele passou a jogar o Sub-23 também no ano passado, né, com o Joel, e também não teve uma performance igual a do ano anterior, então teve uma queda muito grande de rendimento. Esse ano, o Eric, que é um jogador na mesma função, estava muito melhor que ele, por isso que a gente optou pelo Eric, em função do Campeonato Sub-23 do ano passado, que o Eric se destacou mais que o Thales, né, e os dois tinham a mesma idade. A gente optou por optamos pelo Eric, e o Eric teve sucesso, aí fez uma grande competição, o Eric foi para o Atlético Paranaense, e o Thales passou a jogar pela base, né? Então é um jogador que é o último ano dele como amador, né, como categoria Sub-20, então a gente estava observando ele, fazendo uma comparação com os atletas na posição dele. Nós entendemos que ele ainda está um passo atrás dos demais, e como ele não tem idade o ano que vem para jogar mais amador, nem o Sub-23 a gente não vai jogar, né? Então se ele não jogasse na equipe principal, ele não teria nenhuma outra equipe para jogar no clube. Então a gente optou em subir alguns atletas que a gente também vê potencial, mas que caso não joguem na equipe principal, eles possam jogar em alguma equipe, como vai ter o Sub-19, nós optamos em ficar com alguns atletas que têm idade para jogar o Sub-19 e possam ter ritmo de jogo quando a gente precisar, eles estejam jogando. O Thales não poderia jogar nenhuma competição, né, pela idade, então a gente teve essa opção aí de acabar não renovando o contrato do Thales, até para liberar ele para ir para uma outra equipe e poder jogar, ter uma sequência de jogo, né, não prender ele aqui e não poder jogar. Porém, não poder renovar com ele e fazer a tal rodagem, testar ele para algum time, daí ele voltar um pouco mais experiente, que podia ter ajudado mais profundamente. Era uma das opções, né, de renovação com empréstimo, mas o clube acabou optando em não fazer a renovação, até acredito porque não tem ainda o Sub-23, né, se fosse buscar um Sub-23, se tivesse a perspectiva de montar uma equipe Sub-23, o Thales se enquadraria bem, né, não tendo chance na equipe principal, poderia jogar no Sub-23, mas a ideia do clube é apostar no Sub-19 e no Sub-17 para o ano que vem, atletas mais jovens, né, e a gente compactua com isso. Acho que que em vez de você investir num atleta de 20, 21 anos, é mais vantajoso você investir num 18 ou 17, né, então essa é a metodologia e o planejamento do clube, e a gente concorda com isso. Então, eu queria saber qual é o teu aspecto para o time de 2019, o que você espera? Esperamos resultados positivos de novo, né? Mais títulos. Mais títulos, né? Vamos trabalhar para isso, a gente sabe da dificuldade já no Campeonato Paranaense. Nós estamos aí 2 anos sem disputar a primeira divisão, né? Então estamos retornando agora e a gente sabe que não vai ter moleza. O Operário é mais um time a ser batido, né? Pela história que vem construindo nos últimos anos, os adversários vão querer tirar uma casquinha do Operário, vão querer vencer o Operário, então não vai ter moleza nenhuma já no Paranaense. E depois a gente tem o Brasileiro, né, que é uma competição mais longa, totalmente diferente do que o Operário vem jogando ultimamente. A gente tem que planejar muito bem ela, né, com um elenco maior, mas nosso pensamento é montar uma equipe forte, né, tratar alguns reforços pontuais que venham a já acrescentar o que a gente tem de bom, uma equipe boa, e que em 2019 a gente possa ser tão forte como fomos em 2018, né, porque vamos precisar, as competições vão ser difíceis, mas a gente sabe que tem capacidade e o clube está se estruturando para isso, né, está se organizando, e a gente espera que isso aconteça no próximo ano. E o que você espera para o Campeonato Paranaense e quais são os principais adversários que você acha que vão chamar pedra no sapato do Operário? Vamos
já os 3 da capital, né? Normal. O Atlético, mesmo com a equipe sub-23, é uma equipe muito forte, né? Tanto é que muitos jogadores que foram campeão paranaense estão jogando agora, jogaram no Brasileiro, estão jogando na Sul-Americana, e bem, né? Então a gente sabe que vai ser é o atual campeão paranaense, mesmo sub-23. Curitiba e Paraná vão ter que buscar um ano diferente do que foi esse ano, né? De 2018. Então vão investir mais, vão fazer equipe forte, vão querer ser campeão estadual. O Londrina, que mesmo com uma equipe descaracterizada, mas tem muitos jogadores, né? O Londrina hoje é uma equipe, um clube que tem muitos jogadores, então vai fazer uma equipe forte também. E aí sempre tem, né? O Cianorte que vai fazer um campeonato bom, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu. Então você vê aí, tem praticamente 8, 9 equipes que têm condição de buscar algo, seus objetivos na competição. Então acredito que essas equipes aí, mais Maringá e Cascavel, né? Ainda um pouquinho à frente de Cianorte e Foz, mas são duas equipes que também vão investir bem. O Toledo, né? Também é uma equipe com Agenor Vitinino, que sempre monta equipes boas. Então não dá para deixar ninguém fora aí não, vai ser uma competição dura e a gente tem que se preparar para isso. Então, não sei se eu estou fazendo a primeira vez essa pergunta, mas por que 24 jogadores renovados? Não podia, se der a disputação, uns 15 aí trazer os nomes para reforçar o mesmo time? Qual que é a tua ideia para essas 24 renovações? Podia, né? Podia a gente ter ficado com a metade dos jogadores e ter buscado outros 10, 12, 15, né? A diferença é que nós temos jogadores bons, né? Que já deram um retorno para nós aqui, que a gente já conhece, já está adaptado com o nosso trabalho, já está entrosado com o grupo e já está dentro do nosso padrão financeiro. Né? Se nós fôssemos contratar 12, 15 jogadores, praticamente dobraria a folha do Operário. Hoje o Operário ainda não tem essa condição, né, de onerar muito a sua folha. E não teríamos uma certeza que esses jogadores dariam a resposta que os nossos aqui já deram. Então a gente, primeiro, valorizou, né, quem vem construindo essa história recente do Operário, né, os jogadores. Mas claro que a gente vai precisar de reforços, né? Já estamos atrás de jogadores para que venham a acrescentar o nosso grupo. Mas a gente tem sim esses 24 jogadores, são jogadores de um nível muito bom, têm totais condições de representar bem o clube. Você já tem o número certo de quantos jogadores que ter no elenco ou ainda não? Nós vamos contratar em torno de 4 a 5 jogadores, né? Alguns já devem chegar na próxima semana e outros no início do ano, para reforçar a equipe do Paranaense. E aí a gente vai ver o que vai acontecer dentro do Paranaense, né? Aqueles atletas que nós contratamos, como é que vai ser a resposta dele, aqueles que a gente ainda espera uma melhora dentro do grupo, como vai ser a resposta dele, e aí a partir disso a gente vai buscar novas contratações para o Campeonato Brasileiro. Né? Então aí tenho certeza que a gente vai fazer aí no próximo ano em torno de 8, 9 contratações. Então, como diz, todo mundo está preocupado. E aí, o Simão, a situação do Simão, fica ou não fica? Já tem outro goleiro à vista? Como está a situação lá? Não temos nenhum outro goleiro à vista ainda, né? O Simão é atleta do Operário e caso ele venha a sair, né, se concretize, né, alguma saída, uma proposta oficial que seja boa para ele, né, e para o Operário também, aí sim a direção acho que vai tomar a direção correta que tem desse caminho, né, de liberar o atleta sob alguma condição, e se isso acontecer, aí sim a gente vai partir para uma outra opção, mas conversei com o Simão, ele está bem tranquilo, né, não tem nada de concreto, algumas possibilidades, né, através de empresários, nada de clube para clube, né, o Operário não foi consultado por nenhum clube, não chegou proposta de nenhum clube, apenas empresários tentando colocar ele em alguns clubes, né, mas querendo que o Operário libere ele de graça, e isso o presidente já deixou claro que não vai acontecer. Se o Operário receber um valor aí justo que o presidente vai exigir, aí sim, né, aí a gente vai liberar até para o Simão seguir a sua vida, né, porque nenhum atleta, nenhum treinador é insubstituível, então vai chegar um momento que precisa da renovação, tanto da parte de técnico como de atleta. Então se chegar o momento, aí sim a gente vai pensar em uma nova contratação por lugar. Quais são as peças que você precisa no elenco e você indicou algum nome para a diretoria aí que você está esperando aí, sabe que consegue trazer?
que se pediu? Sim, né? Nós temos, as prioridades são um lateral esquerdo, né? E um volante, no lugar dos atletas que saíram, né, no ano passado. E já há negociações e a gente espera que semana que vem já tenha novidade e até a apresentação de alguns desses atletas. E depois a gente vai ter que buscar mais um goleiro, né, no ano que vem, mesmo com a permanência do Simão, porque também teve a saída do Reinaldo, então é uma das posições que a gente vai também no início do ano buscar algum nome, talvez mais um zagueiro, meia, atacante, essas posições aí que a gente vai dar uma analisada no mercado, né, naqueles atletas que estão disponíveis, naqueles que não tiverem fechado com nenhum clube ainda. E depois do início da competição, aí sim também analisar tanto do Campeonato Paranaense como os outros estaduais, algum atleta que tenha se destacando dentro da nossa necessidade e dentro da nossa realidade financeira também buscar esses atletas. Então é assim que a gente vem trabalhando, né? Todos os atletas sou eu que passo para a direção, né? O nome, e aí sim a direção passa a negociar com os atletas, mas são escolhidos por mim, né? Com uma característica, com o perfil que eu quero trabalhar e isso vem dando certo já nesses 3 anos e a gente vai continuar trabalhando assim. Mas você tem um olheiro que fica vendo os jogadores, ele te passa as informações para você ou você sempre está atento nos jogadores? Não, o olheiro está aqui, ó. É que todo mundo, né, tem um cara que só fica olhando os jogadores para te passar as informações. Eu procuro acompanhar muitos campeonatos, né? Hoje, com a tecnologia que existe, você consegue aí acompanhar bem, né, vários campeonatos através do pay-per-view, né, através de TV por assinatura. Então você tem muitos jogos para acompanhar. Né? Por exemplo, a Série B agora eu assisti vários jogos, né? Ou ir no estádio, fui a Londrina, fui a Curitiba, fui a Florianópolis, assistir jogos e mesmo quando você não consegue ir no estádio, você tem o recurso da televisão. Né? Então você vê muitos jogadores e eu gosto por ter trabalhado como auxiliar técnico, eu fazia muito essa função e ir aos estádios para olhar os jogadores. Eu gosto de estar presente, né, e avaliar aquilo que a gente vai buscar e dentro da nossa necessidade. Então, geralmente esse trabalho, claro que a gente recebe algumas indicações, né, de algumas pessoas no meio do futebol, isso é comum, algum técnico, né, quando você conversa dentro da sua necessidade, eu estou precisando de um lateral esquerdo, fala, joguei contra um lá bom e tal, dá uma olhada. Tem alguns empresários que oferecem muitos jogadores para você, né, mas aí é um número muito grande e às vezes não tem como você dar atenção, acaba passando algum jogador bom, que são muitos, né? Porque esse mercado cresceu muito, né? Essa área aí de empresário, então hoje você tem um celular, você é empresário, você pega o liga e oferece jogador, se der certo você ganha dinheiro, então está muito fácil para ser empresário. E poucos são corretos mesmo, dão uma assistência para os atletas que precisam, não é só fazer a negociação. Então é assim que eu costumo trabalhar e, claro, a gente recebe algumas indicações, né, de algumas ofertas de outros clubes também, né, alguns diretores, algumas pessoas ligam para o Alvo, o presidente, para o diretor, oferece o jogador, eles passam para mim, né, ver o que eu acho. Então é assim que a gente trabalha e infelizmente está dando certo. E você sabe de alguma novidade sobre a ampliação do Germano? Não tenho, né? Sei que as obras estão a todo vapor lá, né? Gramado foi feito a irrigação, agora está na fase final já de cobertura da grama dos pontos que foram retirados, né? Eu vi que a arquibancada lá foi colocado os corrimões, né? Nos degraus, nas escadas, então foram feitas mais escadas também, né? Exigência da CBF. Então obras tem bastante, né? O túnel foi completamente remodelado, o banco de reserva foi aumentado, você construiu banheiros, né? Então a parte interna ali está sendo muito trabalhosa. Vejo já pessoas nas torres de iluminação também fazendo seu trabalho, né? Então tem muito trabalho que está sendo feito e a ampliação acho que vai ficar para um momento mais à frente, após terminar tudo isso aí, que aí sim vai ser ampliado em alguma coisa, mas as obras estão sendo bem desenvolvidas, né? Tem também as obras do CD, né, que é importante para nós, campos de treinamento, também já estão iniciando, então acho que o clube está crescendo, né, não só dentro do campo, mas fora dele também, e é o primeiro passo para o Operário se tornar maior, né?
né? Não adianta só você o resultado vir dentro do campo, senão acontece como aconteceu com outras equipes aí que não se prepararam fora para esse crescimento. E infelizmente a direção do Operário é muito atenta a isso, tem pessoas que trabalham muito para isso, né? Que adoram, são apaixonados pelo clube, fazem com amor, e quando se faz com amor as coisas são melhor feitas. Então tenho certeza que o Operário logo aí vai crescer também na parte estrutural em termos de capacidade. Existe alguma possibilidade de treinar ali no Muca ali, que é pertinho de casa ali, ó? Então eu posso ver ali o treinamento de vocês? A gente treinou bastante, né, no Muca, né? Mas agora a gente está optando em outros campos também, até pelo deslocamento, que é um pouquinho mais longo, né? Mas a gente utilizou bastante o Campo Muca e com certeza deve fazer mais um ou outro treinamento aí durante a temporada lá sim. Só que como você tem meu número agora, minha vida, eu vou lá olhar daí. Tá bom. Então, só terminando, Gerson, você diz uma mensagem para os torcedores, o que a gente pode esperar para o ano que vem, e estou ansioso, cara. Espero que a gente traga mais títulos aí, pelo menos o Paranaense, se não tenha na B, que já é uma grande coisa para nós. Só isso? Só isso. Você já provou que é capaz, então acho que a gente é capaz, e confio muito no seu trabalho. Nós vamos trabalhar muito para isso. O torcedor pode ficar tranquilo a esse respeito, né? O trabalho não vai faltar, a gente sabe que é difícil, é um patamar acima, mas quando a gente começou lá na Série D também era difícil, né? E a gente conseguiu. Então, quando se trabalha sério, com dedicação e com conhecimento também, né? A gente conhece bem os atletas e sabe o que eles podem render, a tendência é que as coisas aconteçam com maior naturalidade. Então, o torcedor pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para colocar o Operário sempre um degrau acima, né? Sempre numa condição melhor, com vitórias, com resultados, com títulos, com conquistas, porque é assim que se fortalece uma equipe, né? E que se mantém uma paixão, né? Que se mantém uma paixão pelo clube, paixão da torcida. Então é importante que o torcedor continue fazendo a sua parte, se associando, né? Participando das ações, das campanhas que o clube faz, que é muito importante, para que a gente possa juntos ser mais forte. E parabenizar você e pelo seu canal, que você tenha também o mesmo sucesso que o Operário vem tendo aí, e que o sucesso recente do Operário seja espelho para você também ter um sucesso recente aí da mesma maneira. Muito obrigado por perguntar. O meu maior sonho é ser técnico de futebol. Já tive oportunidade de treinar time feminino e tal, mas, cara, nunca pensei que é tão difícil assim, cara. Então, espero que eu estude e chegue no pelo menos 10% seu que no futebol. Você sabe que você é um grande técnico. Espero que você fique muitos anos ainda no Operário. E só esqueci de uma perguntinha. Você pode citar algum nome que o Operário já contratou aí, que vem aí, algum jogador para nós aí? Você quer flor de reportagem, né? Malandro. Aproveitar, né? Todo torcedor está esperando. Posso sim. O jogador que chega na segunda-feira que vem, Ponta Grossa, o Jardel, estava no Londrina, meio campo. Então esse aí eu posso falar com certeza. Só? Esse com certeza. Tá. Então, galera, eu quero agradecer muito o Gersinho por ter aceitado o meu convite. Como eu falei, ele é muito mais do que um técnico para mim. Ele é um grande amigo, sou amigo da família dele, ele sabe. Tua mãe é incrível, cara. A gente sempre fica ali perto, ali, assistindo o jogo, sofrendo junto com você. Muito obrigado, manda um beijo para tua mãe, para teu pai, para tua família inteira. Muito obrigado, Gersinho. Ele é muito bem mesmo. Foi um prazer. E aí você viu como a vida de família, de técnico não é fácil também, como sofre também, né? Sofre às vezes mais que o torcedor, né? Mas a gente está num momento feliz, adora a cidade aqui, minha esposa, minhas filhas adoram a cidade, então a gente está muito feliz aqui. Então, galera, não deixe de se inscrever no canal, aperte no like aí, aperte no sininho, é muito importante para mim, beleza? Um grande beijo, galera. Fui!